Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre o regulamento de 2020 da Fórmula 1. Olha só, de maneira geral, o regulamento é o mesmo de 2019. Poucas coisas mudam do ano passado para esse ano. Na verdade, a Fórmula 1 optou por essa estabilidade de regras porque o ano que vem, sim, vai passar por uma revolução, uma grande mudança que não só diz respeito ao regulamento técnico e esportivo, mas também sobre a própria administração da Fórmula 1, a parte financeira, a premiação, uma série de coisas. Então, para manter tudo sob controle, dentro de um limite, também não esgotar as equipes em termos financeiros e recursos, enfim, custos, né? A Fórmula 1 optou por essa estabilidade, mas teremos algumas novidades, sim, não é tudo igual, algumas novidades, né? E eu destaco nesse vídeo 5 itens novos que, assim, eu escolhi porque serão mais visíveis, na verdade, para o público. E o primeiro deles diz respeito à preparação das equipes, dos pilotos para temporada, né? Os testes de pré-temporada e os testes de forma geral. Bem, para 2020 a Fórmula 1 reduziu os testes de pré-temporada, então até ano passado nós tínhamos 2 sessões de 4 dias cada lá em Barcelona. Esse ano, 2 sessões também, mais de 3 dias, né? Então sai aí, a gente tem no total 6 dias de testes em Barcelona. Barcelona é sempre escolhido porque, além de um destino relativamente barato para toda a logística, operação da Fórmula 1, também é uma pista, né? As características da pista lá em Montmeló, ter de tudo um pouco, uma longa reta, trechos de alta velocidade, trechos de baixa velocidade, trechos técnicos, então dá para coletar muitos dados, né, dentro dessa configuração. Além disso, o clima é bem mais ameno nessa época do ano, então nesse ano, por exemplo, a pré-temporada vai acontecer no final de fevereiro, a primeira parte dela entre os dias 19, 20 e 21 e depois entre 26, 27 e 28, então já é um clima mais ameno, tem sol todos os dias, é claro que todos vão se lembrar daquela sessão que, né, teve neve e tudo mais, foi uma coisa raríssima, isso não acontece, é frio e tudo mais, mas não é tão frio como em outros lugares da Europa, então dá para trabalhar muito bem, e como eu disse, é perto das fábricas, enfim, é uma situação meio que ideal para a Fórmula 1 testar lá. Então, de cara, teremos uma pré-temporada reduzida nesse ano. Além disso, a Fórmula 1 cortou também os testes coletivos ao longo do ano. Não teremos mais, mas teremos os testes pós-temporada lá em Abu Dhabi. Então, já tem uma mudançazinha aí. O segundo item tem a ver também com os testes lá em Barcelona, pensando no público e também nos jornalistas, né? Porque assim, normalmente, como é que as equipes agem nesses testes, né? É tudo muito misterioso, né? Quer guardar esses segredos dos carros, dos projetos, as soluções novas que as equipes trazem, né? Um desenho novo de asa, alguma coisa assim. Então tudo é muito fechado, coberto, né? Por exemplo, quando o piloto sofre um acidente, escapa da pista, rapidamente os caras da equipe já chegam lá, cobrem tudo o carro para ninguém ver, ninguém fotografar. E quando eles estão nos boxes também, a garagem é fechada, né, com aquelas placas, e aí você não consegue ver o que está acontecendo lá dentro dos boxes, né, ninguém consegue ver nada. Mas a Fórmula 1, pensando nesse engajamento, né, de aproximar o público, proibiu isso. Então, nesse ano, nada de portinha fechada, tudo aberto lá em Barcelona, tanto para visitação, essas coisas todas, como para os jornalistas, né, para entender o que cada equipe está fazendo. Então, bem interessante isso. E também abre uma brecha aí para os rivais, né, dá sempre aquela olhadinha lá na garagem do rival para ver o que ele está fazendo. É muito interessante também esse joguinho aí. Esse ano, então, temos isso. Em relação à parte esportiva, digamos assim, esse ano a Fórmula 1 também, a FIA, né, a Fórmula 1 também vão suavizar um pouco algumas punições, tá? Então, por exemplo, queima de largada, o cara teve algum problema, foi chamado para pesagem e não passou, e não foi lá, né? Não apareceu na pesagem, coisas desse tipo vão ter uma punição mais leve, digamos assim. A FIA transfere um pouco isso para aos cuidados mesmo dos comissários. Os comissários vão ter mais autonomia de escolher a punição que o cara merece, dependendo da explicação. Por exemplo, no ano passado,
o Pierre Gasly, né, perdeu a pesagem por causa de um problema, né, no carro, que não acionou o alerta que ele tinha que parar ali na pesagem e tal, e aí ele teve que largar dos boxes. Então, assim, é uma punição meio pesada por conta disso, né? Nesse ano, então os comissários vão ter uma autonomia maior para analisar, então de repente uma punição de, né, drive-thru durante a corrida, sei lá, uma coisa, ou tempo, ou alguma coisa assim, ou mesmo multa para a equipe, dependendo, né? Então os comissários vão ter essa autonomia também. Queima de largada, a mesma coisa, então hoje ou é drive-thru, ou é um time penalty, né? De 10 segundos, pode ser menos, pode ser 5, pode ser, né, dependendo do que acontecer. Então, a gente vai ter punições mais leves e, além de tudo, uma autonomia maior dos comissários para entender o que está acontecendo. Isso talvez seja um reflexo de muitas punições meio estranhas que aconteceram no ano passado, né, de coisas, a mesma situação e uma punição mais pesada que a outra. Então, talvez a FIA e a Fórmula 1 estejam procurando um denominador comum nesse sentido. Ainda falando sobre largadas, também, nesse ano, menos eletrônica aí utilizada pelos pilotos e mais o piloto realmente largando, né? Então, mais ou menos 90% do torque do motor será comandado pelo piloto na hora da largada. Então, o cara vai ter que dosar melhor, vai ter que entender melhor, e então a responsabilidade por uma boa largada vai cair mais no colo dos pilotos, com menos ajuda, na verdade, da eletrônica, tá? E por último, os carros podem ter, assim, lembra aquelas barbatanas de tubarão de alguns anos em cima da tampa do motor e tal? Então, a Fórmula 1 quer retomar isso, não daquele tamanho, né, enfim, mas uma placa pequena ali em cima da tampa do motor para a colocação do número dos pilotos, a identificação dos pilotos. Então, mais uma vez, a Fórmula 1 buscando aí a aproximação com o público, com os fãs. Essa plaquinha vai ter na verdade, assim, algum efeito aerodinâmico, mas muito pequeno, de repente, assim, até em curvas, né? Vamos ver como é que isso funciona com cada equipe, mas o que de fato vai acontecer é que a equipe precisa ter esse recurso ali atrás, na tampa, em cima da tampa do motor, para identificação dos pilotos. É isso, minha gente. São só alguns itens, na verdade, nesse novo regulamento que são mais visíveis e que, no fim das contas, vão ser interessantes da gente acompanhar a partir do dia 15 de março, lá na Austrália. Mas antes disso, o Grande Prêmio cobre aí toda a pré-temporada, vai trazer tudo dos lançamentos. O primeiro lançamento será o da Ferrari, pelo menos que a gente sabe até agora, no dia 11 de fevereiro. Vamos ver o que a Ferrari prepara aí. Tá bom? E eu volto durante a semana com mais GP às 10.